Bom dia a todos. Eu sou a Elaine, professora de vocês de Teoria da Literatura 1, e eu estou fazendo esse vídeo para a gente fazer uma revisão de tudo que foi dito, dos pontos principais, e para prepará-los um pouco mais para a prova. Eu tenho certeza que vocês vão muito bem. O último exercício, a atividade 3, teve um resultado excepcional. Eu nunca havia tido uma porcentagem tão boa de notas nesse momento do curso. Então, eu estou muito satisfeita, acho que vocês estão indo bem. Mas não custa dar uma revisadinha, né? Eu preparei aqui alguns pontos para a gente falar um pouquinho e reiterar para vocês. E vamos ver como é que a gente pode reforçar, né? Para a prova de amanhã. Só lembrando uma coisa da prova de amanhã, não se esqueçam de levar o glossário. Eu já pus vários recados, mas vai ser necessário. As figuras de linguagem, elas são tem nomes muito difíceis e são muitas, a gente confunde mesmo. Quando eu vou fazer uma análise, eu tenho comigo o glossário, porque é difícil, especialmente aquelas de repetição, elas têm um nome muito parecido. Então, vocês precisam ter à mão aquela listinha, tá? Eu queria comentar com vocês algumas das nossas discussões desde a unidade 1, da apostila 1. A unidade 1, ela foi atender a ementa, aquela parte de conceitos, definições da literatura em geral. E aí nós trouxemos alguns pontos de vista até contraditórios, né? Porque a ideia é fugir daquele lugar comum que está espalhado aí pela internet, mais de segundo grau, que literatura é aquela coisa bonita, emocional, e não é isso, né? A literatura, ela é uma representação cultural, e como tal, ela mexe com o valor, com as instâncias mais profundas de uma sociedade. Ela é a expressão estética dessa sociedade. Portanto, ela vai variar no tempo e no local, né? Então, foi esse o objetivo dessa unidade, né? De mostrar e de amadurecer alguns conceitos, sair daquele nível do senso comum e fazer uma apresentação mais teórica mesmo, mais profunda, porque a ideia era prepará-los para quando chegar no texto literário propriamente dito, na análise, a gente ir com um olhar um pouco mais teórico, né, mais de graduação mesmo. Bom, pois bem, o que a gente viu a esse respeito, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Definir literatura nunca pode ser a partir de um aspecto só, de uma perspectiva só. Você não pode dizer que literatura é a linguagem bem construída. Ela é. Isso nas atividades pegou muita gente, porque dizer só isso não está errado, mas não está certo. Eu posso construir uma frase aqui extremamente bem realizada, com formato erudito, correto, até bonito, e isso não ser a representação de uma cultura, de uma subjetividade de uma época. Portanto, não vai ser literatura, né? Não vai ser, inclusive, considerado literatura. A gente vê gente que gosta de falar bonito, que gosta de passar uma ideia de uma erudição linguística, e não é porque você faz um texto nesse sentido que é literário, né? Também literatura não é só aquela expressão folclórica, não é só isso também, né? Então, para se definir literatura, é preciso que haja vários fatores, né? Não um só. Então, é preciso ficar atento a isso. A gente vai ver que na lírica ocorre a mesma coisa também, né? Lógico, a lírica é um dos gêneros da literatura. Então, alguns elementos que eu marquei aqui, que a gente viu, né? A literatura, ela é a representação histórica de uma época e suas subjetividades. Ela utiliza a linguagem de maneira que vai ser considerada estética. E aí a gente entra nessa palavra, a estética, o belo, né? O que é o belo? O belo depende de quem faz o critério para se achar o belo. No século XVI era uma coisa, hoje é outra.
né? É difícil você entrar num texto do século XXI com padrões do século XVI, exigindo um rigor formal, ou inclusive algumas organizações frasais, algumas rimas, por exemplo, que eram típicas do século XVI e não do século XXI. Então, o belo, ele é relativo, simplesmente isso. O belo não é inquestionável, né? E ele passa por critérios diversos que são mudados a partir daquilo que a gente chama de cânone, né? O cânone é, digamos, o que foi estipulado como belo nesse momento. E quem faz o cânone é bem também questionável. Portanto, a gente sempre tem que pensar que o belo é relativo. Desculpa. Isso significa que a literatura os critérios que a formam, que formam a ideia e o conceito, são relativos. Vou dar uma pausa aqui para eu tomar uma água. Voltando aqui, nós fomos depois para a apostila 2, que trata do gênero lírico propriamente dito. Houve uma breve apresentação da tripartição do gênero, que até hoje é bastante convincente, né? Mas não me detive muito, porque vocês terão a teoria 2 no próximo semestre, que vai tratar mais profundamente do texto narrativo. Nesse, como a gente vai tratar, o foco é o texto lírico, foi a parte que eu mais me detive. A primeira coisa a esse respeito, que eu acho que deu bastante dúvida, tem a ver com prosa e poesia. Porque, em geral, quando a gente pensa em lírica, a gente pensa em poesia. E quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em gênero lírico. É difícil, por exemplo, eu falar essa poesia e ser o gênero teatral. Imediatamente, a pessoa que ouve essa poesia remete ao gênero lírico. Mas não é obrigatório, né? Eu posso ter uma prosa poética, que é aquela que foi escrita em prosa, sem versos, sem estrofes, mas é lírica. Ela tem nela o lirismo, como a gente vê claramente na Clarice Lispector, alguns trechos da literatura que são muito líricos, que têm inclusive recursos da lírica, como a repetição, a extrema subjetividade, mas elas não estão no formato poético, né? Elas não estão no formato de estrofe, de versos, de todo aquele jogo rítmico que a gente viu bem na parte, na apostila 3, né? E também, enfim, não façam essa relação que obrigatoriamente o gênero lírico está na poesia. Muito tradicionalmente, muito recorrentemente, sim. A gente vai encontrar o gênero lírico muito mais na poesia do que na prosa. Mas não façam essa relação como obrigatória, tá? O que seria o gênero lírico? A mesma coisa, né? Ela nunca é uma coisa só. Mas há alguns indícios. O gênero lírico, ele não conta uma história. Quem conta uma história é o gênero narrativo, ou épico, né? O gênero lírico é extremamente subjetivo. Ele é a expressão de um sujeito. Então, não tem uma narrativa ali. Tem o relato de uma expressão em geral emocional, mas pode ser também de um pensamento, de um raciocínio, de um estado, né? E profundamente voltada para esse eu, né? Um eu fala no gênero lírico, fala de si mesmo. É preciso ter essa conotação para a gente pensar que é lírico. O gênero lírico tem um ritmo, é um ritmo que se aproxima muito da música. Vários alunos colocaram no fórum a etimologia de lírica, que está ligada à lira, né? Na verdade, a poesia lírica não era ligada só à lírica. Cada tipo de poesia, cada autor usava um instrumento específico, mas ficou, né, e até no nome, a ideia da lira para o gênero lírico, e que até hoje a gente
sempre pensa, né, que a lírica também ela tem que ter um ritmo específico. O ritmo da lírica, por mais prosaico que seja aquele poema, e hoje, desde do tempo moderno, né, do século XX até hoje, na contemporaneidade, a lírica ela tem se aproximado muito da prosa, do ritmo da prosa, né? Mas tem um momento que você lê e que você percebe claramente que o ritmo ali é da lírica e não da prosa. Uma das coisas que fazem esse ritmo, e aí a gente viu com bastante ênfase na apostila 3, é justamente a repetição, né? Porque, veja só, a prosa, ela não prevê uma repetição. Quando você pega para ler um romance, você vai da primeira página até a última. Há uma sequência, há um correr, né? O Otávio Paz vai falar que o romance é uma marcha para frente. A poesia, e aí ele remete à lírica, né? Vamos usar aqui como sinônimo. Ela é o contrário, ela é repetitiva, então ela seria uma dança, uma valsa, ela anda em círculo. Né? Na poesia você tem isso, você não tem um assunto que marcha para frente. Uma história narrativa tem que ir para frente, senão você vai ficar no era uma vez um lobo mau, e era uma vez um lobo mau, e era uma vez um lobo mau, bom, não tem história. A lírica ela tem justamente essa circularidade, ela fica no mesmo assunto, desdobra em imagens, metáforas diferentes, né? Então o ritmo da lírica é muito musical. Se vocês forem definir música, vai haver algo muito parecido com a lírica, né? A música é a repetição em determinado tempo. E na lírica, o ritmo se faz pela repetição da tônica, né? Aí, em determinado tempo. Quanto mais regular esse tempo, mais marcado você vai sentir. E também a linguagem imagética, né? O uso das figuras, não que a prosa não tenha, mas a linguagem lírica ela é extremamente inventiva, ela usa de maneira muito própria a linguagem, muito específica. E qual seria essa especificidade? A criação. Né? Poiesis vem de criação, etimologicamente é criação. Então ela é muito inovadora. Eu costumo dizer que a poesia é o laboratório de uma língua. A partir daquelas experiências saem novas fórmulas, novas expressões. Então, a poesia ela vem para renovar aquela língua. Se a gente pensar o Dante com a Divina Comédia, praticamente fundou a língua italiana, né? Ele tornou essa língua italiana que a gente usa hoje padrão. Vamos falar um pouquinho da apostila 3 agora, né? Na apostila 3, eu enfoquei especificamente as questões sonoras, os aspectos sonoros do verso, né? Do poema propriamente dito. Então, tanto a 3 quanto a 4, nós deixamos a questão abstrata, teórica, de poesia e fomos trabalhar mais especificamente o poema, a materialidade do texto poético, né? E a apostila 3 ficou voltada para o ritmo, para as questões sonoras. Nós começamos com a estrofação, né? Depois nós fomos falar sobre a metrificação. Em relação à metrificação, muitos alunos expressaram algumas dúvidas, mas isso é bastante normal, né? No início. A metrificação ou a escansão, né? Para usar o termo específico da teoria da poesia, ela é muito auditiva, ela não tem exatamente regras, né? Que digam, aqui você vai juntar, aqui você não vai. Cada verso ligado ao verso anterior vai ter um ritmo específico, porque tem a ver com o modo como você lê aquilo. Por isso eu venho dizendo ali nas apostilas no fórum, leia alto. Sem ler alto é impossível fazer a metrificação, porque às vezes ali não era para juntar, mas junta, e ali era para juntar e não junta. Quando você lê alto, e se você começar a ler muitos poemas alto, você vai ficar bem treinado, seu ouvido vai ficar mais treinado para perceber as pausas que se faz, né? Porque é disso que a gente está falando.
Quando é que num poema, ao ler um verso, você pausa, né? E quando eu digo que difere de poema para poema, de verso, às vezes um mesmo verso, perto de outro, em outro poema, vai ter pausa e naquele não vai, né? Então você tem que ler alto e tentar perceber. O grande truque para você ficar bastante apto a isso é você começar a fazer a expansão em poemas que você já sabe quanto vai dar. Por exemplo, pegar um soneto decassílabo. De Camões eu acho difícil, porque ele tem um sotaque português e às vezes a gente se embanana. Mas alguns autores brasileiros que fazem sonetos decassílabos, né? Cruz e Souza, os simbolistas todos faziam, né? Aqui no modernismo, o Alfonso de Guimarães, não. O Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes, que é bastante popular, faz muito soneto decassílabo. É interessante a gente começar por eles, porque aí você treina o Olavo Bilac, né? O Olavo Bilac era um especialista no alexandrino. E o verso alexandrino é um dos mais difíceis de se fazer, de ficar bonito, de ficar fluido, porque ele é muito grande, né? Então, você tem que ser muito bom em versificação para conseguir fazer um alexandrino, né, que é o verso de 12 sílabas, de maneira que você leia como 10. Esse é o grande truque. Você leia direto, com fluência. E o Olavo Bilac é considerado o maior poeta do alexandrino no Brasil. Você pode pegar os alexandrinos dele, você lê rapidinho, assim, sem dar aquela parada, sem, né? Ele consegue essa arte. O verso longo, o verso a partir do 12, né? O bárbaro, em geral, ele não existe de fato. Ele é a junção de vários versos menores, né? Um de 20, por exemplo, seriam 2 decassílabos, né? Porque realmente você tem que fazer a pausa, não dá para ler tudo direto, né? Então vocês fiquem atentos a isso. É lógico que nesse momento que a gente só iniciou a expansão, vocês vão ter o curso inteiro para fazer. E mais, né? Vocês terão que fazer essas expansões em línguas estrangeiras. E aí as regras podem mudar aqui e ali, né? Dependendo o modo como a língua se organiza, né? Isso daí é para o resto do curso, tá? Eu fico, inclusive, à disposição mais tarde para, se vocês quiserem me mandar um e-mail para tirar dúvidas, né? Eu tenho feito isso há muitos anos. Eu adoro essa parte da disciplina, né? Eu estudo poesia há 25 anos e eu adoro isso. Eu adoro perceber a arte poética mesmo, né? O que o poeta conseguiu fazer com sons, com as palavras, eu acho muito bonito. Em relação à rima, sobre metrificação ainda, vocês assistiram o vídeo que eu deixei sugerido na página 16 da apostila 3? Esse vídeo eu assisti a vários antes de escolher. A maior parte tinha um tom muito segundo grau. Alguns eu vi muitos erros assim de conteúdo mesmo. Para você entender bem metrificação, você tem que ir nos tratados de versificação. O que ocorre é que algumas pessoas fazem umas apostilas bem rápidas que outra pessoa lê e vai para o segundo grau com aquela apostila e reproduz os erros. Então, há muita reprodução de erros. Esse que eu escolhi eu considerei correto. Ele também é de segundo grau, ele é preparatório para vestibular, mas ele é corretíssimo. Tudo que o moço fala, ele fala, eu conferi as informações estão corretas. Eu acho bem didático e acho que pode ajudar, tá? Então, eu sugiro a vocês que vejam o vídeo. Em relação à rima, sobre a rima, eu tentei chamar atenção para 2 tipos de rima que raramente são pensadas, né? Nas apostilas, no material didático, que é a rima toante. A rima toante, ela aparece muito mais que a consoante no século XX. É a rima do século XX para frente, ela vai aparecer anteriormente também. Gonçalves Dias gostava de uma rima toante lá no romantismo, né? Antes do romantismo eu acho difícil, mas ela aparece muito, muito no século XX. E a interna, né? A gente sempre pensa na rima externa, aquela rima do final do verso.
Mas às vezes o poeta resolveu fazer o jogo na rima interna. O João Cabral, por exemplo, adora a rima toante. Ele basicamente só usa a rima toante. E ele usa muito a rima interna. Muita gente olha o poema dele e fala: esse poema não foi muito bem elaborado musicalmente, né? Mas não é bem assim. É que é mais escondido o trabalho rítmico, né? Bom, só que lembrando, o que é a rima consoante? É uma rima a partir da consoante tônica. Você vai ter a homofonia, você vai ter os sons iguaizinhos. Vamos pensar duas palavras aqui bobas, né, que sempre rimam. Amor, pavor. Amor, qual que é a sílaba tônica? Mor. Qual que é a consoante da sílaba tônica? M. O que sobra depois? Or ou R. Pavor, qual que é a sílaba tônica? Vor. Qual que é a consoante da sílaba tônica? V. O que sobra? Or. As duas têm o mesmo som, né? Portanto, é uma rima consoante. A rima toante, ela é exatamente na vogal tônica. E por isso a palavra amor rima com vovô. Porque a vogal tônica de amor é O e de vovô é O, tá? Então, só para lembrar isso. E algumas figuras aparecem muito para construir o ritmo, né? O que seriam figuras de ritmo? Aquelas que têm a ver com repetição. Vou dizer algumas aqui. A anáfora. A anáfora tem em quase todos os poemas. O poliptoto, essa figura com nome tão estranho, né? Mas ela é tão recorrente quando você usa a mesma palavra, mas com uma certa variação de gênero, número, grau. Se eu usar computador, computadores, é um poliptoto. Se eu usar de verbo, por exemplo, né? A gente tem aquele poema lá, custou custar, poliptoto, né? Então sempre ela vai aparecer, ela aparece muito, ela é bem recorrente. Fixem bem o poliptoto, tá? Diácope, daquelas de repetição é a que mais aparece. A diácope é quando uma mesma palavra ela vai se repetir em qualquer outro lugar. Não tem uma uniformidade, não tem uma regularidade. Aquela palavra pode ser a primeira do primeiro verso e a última do segundo. E no terceiro verso aparecer no meio. Ela passeia, é uma palavra que passeia. É a diácope. A literação e a assonância também, eu não consigo pensar num verso, num poema construído sem elas. A literação, a repetição da consoante é muito recorrente no simbolismo, né? E a sonância da vogal. E o enjambemã. O enjambemã é uma figura muito interessante. O enjambemã é quando há uma continuação da frase, né? A questão gramatical mesmo, continua no próximo verso, às vezes até na próxima estrofe, né? Só atenção numa coisa: se houver pontuação, uma vírgula, por exemplo, já não constitui o enjambemã. O enjambemã é a continuação direta mesmo daquela frase, tá? Então, cuidado com o enjambemã nesse sentido. A apostila 4, eu levei a discussão para um nível mais amplo, né? As palavras, como elas são escolhidas. Então, é muito importante vocês pensarem que nada no poema é feito por um acaso. Um poema ele é feito de escolhas de palavras e da organização dessas palavras no poema, né? Diferente da prosa, a poesia é curta. Então, tudo ali, a pontuação, o modo como está grafado na folha aquela palavra ou aquela frase, tudo tem uma intenção. E essa intenção tem a ver com sentido, né? Para provocar tal sentido ou tal efeito no leitor, né? Então, pensem nisso, a escolha do verbo, porque pôs no pretérito perfeito e não no imperfeito, ou vice-versa, né? Depois no presente, porque só esse verbo está no presente. Por que usou substantivos abstratos e não concretos?
Ou por que usou substantivos todos negativos? O que está querendo provocar no sentido, né? Que sentido o poeta está tentando me dizer com isso? Naquele poema maravilhoso lá, Canção do Exílio, que é um poema de qualificativo, só tem um adjetivo. Os adjetivos também são muito significativos, como vocês viram, né? Enfim, tudo tem que ter um sentido, né? Olhar para um poema e olhar longamente, demoradamente, para saber, tentar decifrar os mistérios. Um aluno uma vez me disse uma coisa, eu acho que ele entendeu direitinho. Ele falou: diante de um poema, eu me sinto um detetive. Ele estava bem empolgado, né? Porque a gente tem que procurar buscar o que está escondido. E é exatamente isso, tá? Então, aqui o que a gente levou em conta, além das escolhas lexicais, né, foram algumas figuras, como a antítese e o paradoxo, né, que tem provocado bastante confusão também, mas é normal. É uma confusão teórica, os próprios teóricos divergem, né? A antítese é essa figura antitese, né, em que duas palavras contrárias se juntam. Alguém citou lá no fórum, chegada e partida. É isso mesmo. O paradoxo ele é mais complexo, né? Porque o paradoxo, você não tem as palavras contrárias, mas você tem uma oposição ou uma contradição, né? Ela está ali, você percebe, só que ela não está clara, ela não está óbvia, né? Então, a Cida já andou dando exemplos, né? E ali tem, viver só custou a vida. Isso é um paradoxo, porque é uma contradição, né? Eu vivo para minha vida acabar? Completamente contrário, né, do que se espera. Isso é o paradoxo, tá? A gente conhece muita gente paradoxal, não conhece? Além disso, tem a inversão, às vezes, muito comum, muito recorrente no barroco, né? Você pega a frase, ela tá toda invertida. O barroco, ele tem, às vezes, a estrofe inteira invertida. Deixa o poema muito mais escondido, muito mais misterioso, você precisa realmente decifrá-lo. A elipse, né, vai aparecer muito para evitar as repetições, o poeta acaba fazendo algumas elipses. A enumeração, que é aquela lista, né, de coisas. Lista, ele vai colocando uma coisa à frente da outra, né? Sempre a enumeração vai ser uma lista. Agora, o que vem na frente, às vezes, não tem lógica com o que está atrás. É uma lista meio caótica, a gente vai chamar de enumeração caótica, é bastante recorrente no modernismo. Ao mesmo tempo, deixa eu dar um exemplo, você fala assim: eu fui à feira e comprei banana, maçã, limão. Todos os 3 itens nessa lista, eles são frutas, né? Aí, no modernismo, na enumeração caótica, você vai falar assim: eu fui à feira e comprei espelho, banana e telefone, né? Tudo, um termo não tem a ver com o outro. O hipocorístico, que apareceu lá no Canção do Exílio. Guardem esse nome também, hipocorístico, porque, segundo alguns estudos, é uma figura que o brasileiro gosta de usar. O hipocorístico é quando você coloca no diminutivo. Em geral, você coloca uma palavra no diminutivo por questões afetivas, né? Carlinhos, né? Você geralmente indica uma certa afetividade, mas às vezes é irônico, né? E às vezes o poeta coloca nos 2 sentidos para deixar ambíguo mesmo. Então, ali você tinha sozinho, né? Sozinho é um hipocorístico da palavra só, né? O Guimarães Rosa, eu não me lembro direito qual conto, ele usa sozinho, sozinhozinho. É o hipocorístico do hipocorístico. É uma pessoa muito sozinha, né? E bem afetiva. Palavra linda do Guimarães Rosa, que gostava de inventar palavras, né? Então é isso, gente, que eu marquei aqui. Os nossos próximos passos, a partir da outra semana, né, depois da prova, vai ser a gente trabalhar as imagens, ou seja, as metáforas, metonímias, né, ironia.
e depois a gente trabalhar as intertextualidades. E depois disso a gente vai para outro módulo, que é outra unidade, que é mais de ensino, né? É literatura e ensino. E nessa outra unidade, quem vai fazer as apostilas são duas professoras que são especialistas nisso. Eu vou apresentar vocês logo. Para a prova, então, vocês fiquem sossegados. A prova foi calculada para ser feita num tempo muito escasso, porque vocês têm pouco tempo, né, para fazer cada prova. Eu levei isso em conta, mas eu acho que vocês estão bem treinadinhos, né, para o tipo de exercício que eu dou e com certeza vão bem. A dica maior que eu dou: estudem os poemas que foram analisados, tá? Um abração para cada um de vocês. Vou tentar colocar mais vídeos na plataforma, que eu acho que é uma boa ideia, né? Um abraço.